Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo a mais um Pão da Vida Cash. Começando hoje algo muito especial que eu oro, espero, estou com grandes expectativas nessa nova série de podcast a respeito de saúde, vida saudável. Para o teu 2024 ser melhor ainda, eu acho que você vai precisar de um corpo saudável, né? Nós temos muitas promessas de Deus, muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E eu acho que seria muita negligência da nossa parte se a gente não cooperar com essas promessas dando um corpo saudável. Você vai precisar de um corpo para viver as maravilhas de Deus. Então a gente decidiu começar hoje, nesse episódio, uma série no Pão da Vida Cash sobre mais saúde. Deus tem mais saúde para você. Então essa dor nas costas essa dor de cabeça, essa pressão alta, nós vamos orar e eu oro a Deus para que o Espírito Santo te ajude a ter uma vida plena. Os nossos convidados de hoje são autoridade para falar disso e já já você vai conhecer eles, tá bom? Então fique aí, porque esse ano promete muita saúde e presença de Deus para a sua vida. Querido Romero, a paz do Senhor, meu irmão. Mônica, Paz seja do Senhor, pastor. bem-vinda mais Obrigada. uma vez ao Pão da Vida Cast já. Deus abençoe. Os irmãos, Amém. para quem não sabe, essa daqui é a nossa querida diaconisa Mônica, da Igreja Pão da Vida. E esse aqui é o nosso querido presbítero Romero, que ele não gosta que chame de ancião, tá bom? É presbítero só na liturgia da igreja, só na organização da igreja, mas não gosta que chame de ancião, tá certo, gente? Muito obrigado. Romero, vocês já conhecem, já a gente fez o especial do Natal. E eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que parece que ele só poderia aparecer de novo no Pão da Vida Cash equipado da auxiliadora dele, porque senão ia ter problema, meu irmão. Minha- Então, para evitar problema, a gente trouxe os dois hoje. Tem que estar aqui com minha costelinha, né? Olha aí, ó. Como diz a Rapaz, palavra, uma só carne. Amém, amém. E eles estão liderando na Igreja Pão da Vida. A gente está começando agora esse projeto, que é o projeto Mesa Santa. E eu quero, antes da gente começar, que vocês falem um pouquinho sobre o projeto Mesa Santa. Podem se apresentar, falar um pouquinho do projeto Mesa Santa, o que é, que vai trazer muita coisa boa para os irmãos. Veja, pastor, foi um projeto que nasceu no coração do nosso pastor, Chico Chagas, que depois dele veio um documentário que nós indicamos, que tem no YouTube, que é Muito Além do Peso. É um documentário direcionado para crianças, alimentação de crianças, mas serve para todas as idades. E o pastor sentiu no coração dele a necessidade de cuidarmos da membresia da igreja relativamente à parte da alimentação. E, logicamente, um todo complexo, uma visão de 360 graus, que não só alimentação, mas também atividade física, de modo geral. E, desde lá, nós estamos tentando implementar através de informações. Ainda a gente realmente pegou uma época onde a igreja verte todas as suas energias para o aniversário, final do ano, então a gente está aí vendo de implementar em sessões diárias, através de informações, principalmente da irmã Mônica, a respeito de alimentação, para que o membro da Pão da Vida possa saber o que é que ele está botando na sua mesa e cuidar daquilo que não lhe pertence, que é o corpo. Nosso corpo pertence ao Senhor. Verdade. E nós temos que zelar. Tudo emprestado que a gente pega, pastor, acho que a gente tem que zelar mais do que é nosso. Verdade. Então Deus nos deu corpos perfeitos, e a gente, por falta de informação, acaba envenenando, a palavra é essa, nosso corpo com substâncias e falsos alimentos que acaba impedindo nós exercermos atividades regulares da nossa vida, como a caminhada, brincar com nossos filhos, dificultando nossa saúde e até impedindo alguns dons que temos que fazer para o nosso Senhor. Então, veja, a Mesa Santa, ele vai principalmente trazer alimentos
aliás, desculpe, informações sobre alimentos e pseudo-alimentos, falsos alimentos, né? Muita gente acha que determinados alimentos O são... que é pseudo-alimento? E dê um tipo aí dele. Irmã Mônica, Pseudo-alimento é... Pseudo é São, falso. são aqueles alimentos que, na realidade, nós ingerimos, mas que não traz nutrientes para o nosso corpo. Uhum. Né? Queria, antes de mais nada, dizer que eu não sou da área da saúde, não sou nutricionista, né? Mas, assim, a gente... Quase. Nós somos... nós tivemos um ganho em qualidade de vida, pastor, muito grande. Uhum. Quando nós começamos a ver realmente que essas informações faziam diferença na nossa Com vida. certeza. Né? Então, nós viemos de um quadro de obesidade complicado. Eu cheguei quase a 100 quilos. Fiz um procedimento para emagrecer há 10 anos atrás. Mas esse procedimento para emagrecer, como muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica, não é sinônimo de que você vai ser magro para o resto da vida. Se você, mesmo com a cirurgia, não mudar os hábitos alimentares, não mudar o estilo de vida, muitas pessoas fazem, retomam aquele peso, voltam àquele peso e, às vezes, ganham até mais quilos. Porque, primeiro, não é mudar o estômago, é mudar a cabeça. É isso aí. É uma coisa que eu venho falando aqui, quando eu me encontro com os irmãos aqui na igreja, que eu gosto de compartilhar essas informações, é no sentido de que eles despertem, que eu digo que a informação, ela muda a nossa visão de acordo quando a gente vai tendo essas informações diante do alimento, de que alimento é aquilo que Deus nos dá. O que a gente planta, o que a gente descasca, é uma fruta, é um tubérculo, é uma proteína, é ovo, é carne. E gênero alimentício não é comida. Não é comida. Gênero alimentício, eles são, vamos dizer, aqueles alimentos que a gente compra industrializados. São os pacotes. É aquela coisa que você... Não existe um pé de macarrão. Não existe um pé de biscoito. É um produto que a indústria... Processado, né? Processado. Ainda tem os ultraprocessados. Né? Ainda tem aqueles que a gente não sabe nem qual é a origem, como a gente gosta de dizer, às vezes, o refrigerante. O refrigerante é água, muito açúcar, muito sódio e uma bomba de química. A gente não consegue, se você pegar o rótulo, a gente não consegue identificar. É corante, é um conservante, são palavras que a gente não consegue nem identificar o que seja aquilo. Então, aquilo, quando entra no organismo, ele causa um boom de química muito forte que impacta no metabolismo, inflama o corpo, deixa o nosso organismo fraco, porque comer não quer dizer que você está ingerindo nutrientes. Ontem mesmo eu estava falando com uma das irmãs aqui da Pão da Vida, ela dizendo que tinha diminuído um pouco a alimentação dela com o intuito de emagrecer, aí estava comendo bolacha com manteiga. Aí eu disse... Tadinha. Aí eu disse assim, como uma forma de trazer essa reflexão, porque às vezes o que falta é o conhecimento. Com certeza. Né? Eu digo, você trazendo bolacha com manteiga, você está trazendo praticamente nenhum nutriente. Você come, aí ela disse até assim, mas com pouco tempo eu estou com fome. Eu digo, claro, porque você está ingerindo a comida, mas você não está nutrindo o seu corpo continua com fome. Porque ele precisa de nutriente. Bolacha e manteiga só traz muita energia, só traz muita inflamação. Nutriente quase nenhum. Então, são essas informações que aqui nos bastidores, eu digo que é bom para a gente, do mesmo jeito que quando a gente aceita Jesus, a gente vive o evangelho, a gente quer falar para todo mundo sobre isso. Quando a gente mudou nossos hábitos alimentares, que nós vimos isso lá em casa, né, a mudança na saúde, na disposição, nas dores, e a gente vê tudo isso, então a gente, quando entra no ambiente, a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Com certeza. Né? Então a gente estuda muito, eu gosto muito de ler, de pesquisar sobre isso, e a gente gosta muito de compartilhar. O meu estímulo pessoal, pastor, ele é mais antigo. Né? E meu pai já é falecido. Ele faleceu com 68 anos de idade. E ele sempre foi uma pessoa muito desregrada na questão alimentar.
além de beber. Ele bebia bebida alcoólica com frequência. Então, ele desenvolveu uma diabetes. E a diabetes de um homem, um mizarrão, era maior do que eu, sou menor do que ele. Embora a gente se pareça assim fisicamente, né, mas ele era maior do que eu. A diabetes transformou... Primeiro, provocou ele no AVC, acidente cardiovascular. Ele ficou com o lado direito um pouco debilitado, mas ainda continuou a exercer as atividades dele. Depois ele começou a ter perda da visão, até chegar ao descolamento de retina. E por último, para abreviar, além do segundo AVC, ele teve um quadro renal muito severo que teve de ir para a máquina de hemodiálise. E os irmãos que estão nos escutando, já passaram por isso, sabem que não é a doença individual, é uma doença coletiva, porque toda a família sofre. Verdade. Toda a família sofre. Então, eu costumo dizer assim, o que é a família? Família são pessoas passando dentro de um barco no rio. Um barco muito fino. Você começar a pular, o barco vai virar. Mas não vira só para a pessoa que está pulando. Vira para todo mundo. Então, na hora que meu pai, que eu estimava tanto, que tanto tempo de saudade, decidiu ter um prazer simplesmente individual por conta da alimentação, e é um falso prazer, ele afetou com aquela decisão não só a vida dele, como a das demais pessoas. Com certeza. Da família. E hoje ele teria hoje 81 anos de idade, muita gente está com 81 anos de idade bem, dirigindo, vai para cima e para baixo. Então, me faz muita falta. Agora, ele foi vítima das decisões dele. E pela similitude física que nós temos, muito parecido fisicamente, eu disse para mim mesmo, se a morte vier, eu não vou chamá-la. Se a morte vier, eu não vou chamá-la. E tem um provérbio que eu gosto de dizer, que o homem cava sua cova com a boca. Então, por conta de prazeres rápidos, passageiros, ele acaba abreviando sua vida e tirando muito sua qualidade de vida. Com certeza. Então, sempre eu busquei, às vezes de maneira equivocada, saúde. Então, a gente sempre procurou saúde, assim, preferindo sucos ao invés de refrigerantes. No pouco conhecimento que vocês tinham, né? Fazendo escolhas melhores. Inclusive, a nossa intenção, só fazer uma notinha, a nossa intenção com essa série de mensagens, nas próximas semanas você vai ter conversa com especialistas. Nós estamos aqui para dar todo o apoio espiritual do seu corpo. Dar todo o apoio espiritual do seu corpo. Mas nas semanas a gente já vai estar conversando com especialistas, com nutricionistas, com preparadores físicos, para falar para você a respeito de informação. Porque tudo começa com isso. Às vezes as pessoas acham, em relação que é difícil, que é complicado, e na realidade é muito mais simples. É mais fácil você se alimentar bem e ser saudável do que é mais fácil. É mais barato se alimentar bem, fazer atividade física. É mais fácil do que você ficar parado em casa. É mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Para que desmistifique. Poxa, pastor Gabriel, agora eu vou gastar muito dinheiro com comida. Não é. É souber que o quilo de batata é barato, que 1 quilo de batata doce é muito barato. Enfim, nas próximas semanas a gente está falando sobre isso. Mas uma coisa que você falou e me chamou muita atenção. Vocês têm 2 filhos. 3. Ele tem 3 e eu tenho 2. Isso. Ele tem Qual uma é o filha. perfil de avós que vocês vão querer ser? Aquele avô sentado, morrendo de dor, que não vai poder bolar no chão com o neto, que não vai poder levar para passear, ou aquele que vai pegar, vai ensinar a andar de bicicleta, vai levar para brincar? Não é uma reflexão a ser feita? Veja, pastor, nós temos, eu tenho 3 filhos, né? 2 com o Mônica, um anterior ao casamento, e o mais velho vai fazer 27 mês que vem. Uhum. Fazer 27 mês que vem. Mas eu tenho uma de 8. E ela tem umas pilhas muito boas, sabe? Umas pilhas bem Alcalinas. E ela, assim, ela não quer saber se eu tô cansado, se eu tô de férias. Ela diz, bora.
Agora mesmo nós passamos um dia na praia, ela quer estar comigo lá, pegando onda. Então, eu já estou perto dos 50. Já a idade de muitas pessoas ser avós por aí. Muitas pessoas ser avós. Eu acredito que o senhor, quando chegar aos 50, vai já... Davi já tem 5. exatamente, vai com certeza. É ali na esquina, é bem pertinho. Rapidinho. E a gente pensa muito em a qualidade de vida, né? A qualidade de dirigir, de autonomia, a subir escadas, coisas bobas, que é sentar e levantar de uma cadeira. A pessoa dormir bem. São atividades que a gente tem que pensar no futuro, com certeza, porque nessa viagem só desembarca quem morre. Logo, então, a gente quer chegar bem, com massa muscular, com bons hábitos A alimentares. questão é essa, né? Por exemplo, muitas pessoas estão pensando, morrer, todo mundo vai morrer no dia que Deus quer. Mas peraí, calma aí, vamos lá. Deus dá Eu responsabilidade. acho que você já ouviu esse testemunho já, que era um testemunho de um pastor, acho que foi até o Luciano Subirá que contou, que ele falando de um pastor que Deus, o Espírito Santo, ele faleceu, tem um médico assinando o atestado de óbito, não é o laudo que sai pelo cartório, foi o atestado do médico que Sei, ele tinha morrido. é um amarelinho. Sei E qual é. no momento lá, ele sentiu o Espírito Santo revelando e disse, você é um suicida. Aí ele tomou um choque. Ele disse, como assim eu sou um suicida? Ele disse, não foi eu que matei, não. Foi você que se matou. Não foi a minha hora que chegou para você, não. Foi a sua hora que chegou para você. Você abreviou seus dias, porque você não cuidou da sua saúde. Aí ele, contando o testemunho, diz que Deus permitiu ele ver o dia do velório dele. A esposa chorando do lado do caixão, os filhos, um arruma de pastores, porque ele era pastor, vários pastores obreiros da igreja do lado e um se indagando pro outro. Mas ele era um homem santo. A esposa tá ali, não tem do que reclamar. Um excelente pastor, um homem de Deus, um cara extremamente bom para todo mundo, nunca fez mal a ninguém. E como é que ele tá aí agora? E as promessas? E as coisas que Deus ainda queria fazer na vida dele? Aí ele diz, por sua culpa, eles estão duvidando de mim. Mas não foi eu que lhe matei, não. Foi você que pecou contra o seu corpo. Aí eu, poxa vida, meu Deus do céu. Até lembra, pastor, o versículo lá em Efésios, capítulo 5, versículo 29, que Paulo diz assim, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Então, veja que o apóstolo Paulo diz, olha, a gente não pode estar maltratando o corpo. E é um maltrato ao corpo. A gente maltrata o corpo na medida em que a gente não honra o que Deus nos dá. É como, por exemplo, eu costumo dizer, vamos dizer que a gente receba um carro caríssimo, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, enfim, um carro caríssimo. Aí você fica colocando álcool, esse álcool que a gente compra em supermercado. Gasolina adulterada. Gasolina adulterada. A gente não dá banho nele, a gente não limpa, a gente não faz as revisões. Então Deus dá uma coisa, Não troca o óleo, não faz a nada. máquina mais perfeita. Porque acho que a gente perde o sentido de maravilhamento do que Deus não dá. Olha, um sentido assim importantíssimo, tomar um banho de pé. Chegar no chuveiro, ligar o chuveiro e tomar um banho de pé. Só sabe a importância disso quem está internado na UTI. Que toma um banho ali. Pode. Quem tá cirurgiado tem que tomar um banho numa cadeira, Exatamente. tem que tomar um banho de esponja. Então, pegar este copo aqui, ó, que eu posso pegar com minha mão, para um tetraplégico, isso é impossível. Então, a gente acaba perdendo o sentido de maravilhamento da nossa realidade, que Deus nos proporciona. Quantas pessoas dormem e não acordam? Mortos. Quantas pessoas dormem e não acordam? O fulaninho estava dormindo, teve um ataque e morreu. Recentemente, Mossoró perdeu umas figuras importantíssimas. Edson Oliveira, lá do Albem. Ele tinha 57 anos de idade. Morreu de um ataque por causa dele. O cara que fazia um trabalho social maravilhoso na cidade, né? Fantástico, fantástico, Pessoa fantástico. do bem. Do bem mesmo. Agora, agora eu não sei assim, o que é que provocou em Edson,
Mas muita gente sabe que está numa rota de colisão da morte. Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo e dizer, rapaz, essa maravilha que Deus me deu, essa máquina perfeita, mais importante que uma Ferrari, eu tenho que zelar. Eu tenho que cuidar. Como? Primeiro com informação. Hoje estamos na era da informação. Veja, Mônica é formada em Direito e eu também. Nossa, mas a gente tem tanto contato de informação hoje que a internet nos proporciona que redireciona completamente toda a alimentação que a gente faz. Uhum. Então, agora, o celular, a conexão com a internet, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Agora, uma coisa que é importante, o corpo não leva desaforo para casa. O corpo não leva... Você pode achar graça, pegar umas comidas que não são muito recomendadas, como salsicha, refrigerante, vou logo adiantando, salsicha, refrigerante, miojo, e achar graça, dizer, que o bom é isso. Você pode fazer brincadeira, mas o corpo não leva desaforo para casa. Um dia a conta chega. Ele vai começar a colocar, começar a entupir as artérias, vai começar a aumentar a sua pressão, vai começar a tirar a sua energia. Cálculo renal. Cálculo renal. Não é uma coisa que você está fazendo só para o futuro, como a gente já falou aqui. Eu digo assim, olha, pode acontecer, a pessoa ser super saudável, ter uma vida dessa, mas desenvolver um câncer. É possível. Deus pode permitir isso na vida da pessoa. Se a gente recebe o bem de Deus, por que não vamos receber o mal? Receberia. Agora, o que eu tenho que viver hoje, uma boa alimentação e uma boa atividade física, vai me dar energia para isso. Então, como eu disse aqui, eu estou perto dos 50, né? Fazer 49, perto dos 50. Eu tenho atividade de segunda a quinta, de manhã, de tarde e de noite. 2 noites dessa, eu ministro aula. Os meus alunos sentados, pedem intervalo. Pessoal, intervalo, eu disse, vamos tirar direto. Já estou no meu 3º turno, mas com energia. Por quê? Por conta desses cuidados que a gente toma. Então, às vezes a gente come excessivamente, fora de hora, coisas erradas. E as informações estão aí para saber o que é alimento, o que não é alimento, qual é a hora que eu para comer o quê. Então, por exemplo, eu não abro mão de comprar 1 quilo de batata doce, botar para cozinhar, você não precisa nem descascar. Eu não preciso nem descascar para cozinhar. Depois, se você quiser tirar a casca ali, come melhor do que comer um pão. Que vai acabar inflamando seu corpo, provocando mais fome em você e não dando uma resposta energética como uma batata doce vai dar. Cozinhar um ovo. Então, são atitudes simples. E a gente pode falar a questão do seguinte, não é questão, o que eu estou falando aqui para você, vou seguir tudo que o Romero, a Mônica e o pastor Gabriel falarem, nunca mais vou adoecer? Qual é a sua capacidade para enfrentar uma doença? Volta para a pandemia, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Qual é a sua capacidade para enfrentar uma doença, tendo uma ruma de comorbidade, e você está no plano de saúde? Peguei Covid 2 ou foi 3 vezes. A primeira vez que eu peguei, eu fiquei mal, viu, Romero? Mas mal, pensa. Eu moro num 1º andar, quando eu subi a escada, foi o meu... Tenho cuidado da saúde. Eu até já contei o testemunho no Bom Dia Jesus, se você vem de lá, você sabe disso. Subi a escada, fui pegar almoço pra gente lá embaixo, porque a Isla sem eu nem conseguia me levantar direito, mal ela, os irmãos iam lá, deixavam a marmitinha, pediu o delivery, fui pegar o almoço da gente lá embaixo. Quando eu subi a sacola para abrir a porta do quarto, eu puxei, cadê o ar? Eu cheguei, eu digo, amor, passei mal. Vamos cuidar da saúde. Assim que a gente ficou bom do Covid, a primeira coisa que a gente procurou nutricionista, começou a fazer atividade. Por quê? Por que eu procurei nutricionista? Porque eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Já tinha tentado só, sem informação. Não sabia o que é que comia, o que não comia, o que era melhor, por onde começar. Fazer primeira reeducação alimentar, por onde começar nos treinos. Fui procurar ajuda, sem saber de nada, mas com interesse em melhorar. Comecei. Depois disso, peguei Covid ano passado de novo. Eu acho que peguei por culpa de Adriano, que Adriano passou para todo mundo.
Paciente zero. Adriano foi o paciente zero aqui do ano passado. Foi Natanael, foi? Natanael passou pra todo mundo. Peguei. Eu não senti uma dor numa unha. Acredito. E só peguei porque todo mundo começou a fazer. Isla disse, amor, faço o teste. Eu digo, amor, não tem pra quê não. Nem rouco eu fiquei. Nem espirrando eu fiquei. Aí eu fui na Pague Menos, comprei um teste rápido, fiz o teste rápido lá, positivo. Vixe, tem que ficar em casa, ó. Fiquei em casa, esperando lá, os dias agora são menos, né? Esperando uns diazinhos pra ficar bom. Eu não senti nada, 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 O nada. senhor já tinha perdido peso, já estava... Foi agora, foi novembro agora do ano passado. Então, já. Foi agora. Ano passado? Foi ano agora, ano passado. Foi, acho que foi. Não, não adianta você lembra como isso. Foi novembro, foi dezembro. Foi dezembro agora, ano passado. Eu só fiquei quieto em casa. Diga, pai, A resposta foi outra, né? nada, 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 pulando, brincando com o Davi, rindo. A gente ficou isolado em casa. Lá em casa eu tenho uma bicicletazinha que eu coloco no rolo, uma esteira. Comecei a fazer exercício em casa, pulando. Atividade normal. Só fiquei em casa para não sair infectando as pessoas da igreja. Só por causa disso. Mas não senti nada. Aí que está. Não é questão de você ficar doente. Você falou a respeito do câncer. Câncer, vamos lá. Esses alimentos que a gente falou são altamente Com cancerígenos. certeza. Não é questão que todo o câncer pode vir da alimentação. Existem tumores malignos que nascem, às vezes, de genética, e aí a gente confia na permissividade de Deus. Mas qual é a sua taxa de contribuição para isso? É preparar o terreno para aquele... Meu irmão, açúcar é o alimento mais. Açúcar. Alimento extremamente cancerígeno. Por quê? Células cancerígenas se alimentam de açúcar. Com certeza. Células cancerígenas se alimentam de açúcar. Ou seja, se você já tem uma predisposição ali, você injeta açúcar naquilo dali, açúcar, açúcar mesmo. Café com muito açúcar, suco com açúcar, refrigerante, uma bomba de açúcar, como Romero e Mônica já falaram. Os Você tá carboidratos que viram açúcar, glicose, né? pão, pão Macarrão. doce, bolo de chocolate, Macarrão. aquela calda. Meu irmão, eu vou alimentar aqui a fera. Por que que leão não é bicho de estimação? Quando nasce tão bonitinho, já viu aquelas fotos na internet? é. Ô, coisa Tão linda, fofinho. rapaz, tão fofinho. Vou levar pra casa. Aí você, olha lá, dá ração pro bichinho. Um dia esse leão não vai querer mais ração, não, vai querer comer você. É a mesma coisa da saúde. Quando eu cheguei, Romero, acho que Mano vai ter propriedade pra falar disso. Eu não sei qual era o meu grau de obesidade, não, porque só conta até 3. Como ele só conta até 3, eu estimo que eu devia estar lá pelos 17. Rapaz, não era normal, não. 160 quilos, 1,70 m. Eu era mais largo pro lado do que pra cima, rapaz. Era difícil, irmão. Até respirar, né, pastor? Respirar, os irmãos conhecem o testemunho. Pregava menos. Hoje eu dou aula na quinta-feira, que é os irmãos dizendo o culto de doutrina. Pastor, termina. Eu digo, termina não, que eu tenho saúde para pregar a noite todo dia. Amém, amém. 1h30, 2 horas pregando, não sinto nada. Antes era 20 minutos, 30. Romero começava a doer joelho. Acredito. Não orava mais de joelho. O fôlego faltava. Várias vezes estava pregando. Pregador, quando tá pregando, faz assim. Meu amigo. Eu já vi. E eu acho, desse eu acho jeito. muito importante também, pastor, que essa decisão seja uma decisão familiar. E foi, cara. Não, eu foi. digo assim... Pra todo mundo saber, né? Porque assim, não, porque veja bem, não adianta, por exemplo, o irmão ou a irmã que está nos vendo, se a partir de hoje eu vou tomar uma atitude diferente, a alimentação, sim, a geladeira tem que mudar, a despensa tem que mudar. A feira. Os ouvidos têm que ficar, usar uma palavra bem nordestina, mocos, para os reclamos dos filhos que estão querendo xilito, biscoito, salgadinho, pirulito. Não, você vai comer isso. Por exemplo, nossa filha, Marina, que já é doutrinada nisso daí, ela disse, pai, eu tô querendo lanchar, corta uma maçã para mim. Quer dizer, ela já está aprendendo a fazer feira, mas ela não tem dinheiro para fazer a feira. Então, ela vai ter que aceitar o que tem na casa. É. Eu costumo dizer assim, eu não sou um super-herói, eu sou o cara da oferta. Se não tiver em casa, eu não vou sair para tomar um sorvete, de jeito nenhum. Mas hoje eu já me habituei a comer tão menos do que eu comia, que às vezes eu chego num local, ontem nós tivemos a reunião, aí eu comi na casa das pessoas lá,
questão social, mas fome mesmo não tinha à noite. Se os irmãos puderem experimentar, dormir de barriga seca, vai ver a qualidade do sono como melhora. Então, tudo dá uma resposta melhor. Eu tenho um testemunho para contar sobre isso. Muito engraçado. Muito engraçado. Uma irmã, uma senhora, rapaz, ô Jesus amado. Ela mandou uma mensagem para mim para eu interpretar um sonho. Aqui e acolá aparece dessas. Pois não. Pastor também tem que virar intérprete de sonho às É. vezes. Aí ela disse que foi depois É do um som de almoço. José. Foi dormir depois do almoço. Depois do almoço foi dormir. Teve um sonho muito perturbado. Aí depois da perturbação, ela no sonho subiu ao céu e vi Jesus dando um beijo na testa dela. E voltou. Pastor, o que é que significa? Eu acordei muito atribulada, toda suada, muito ansiosa. O que é que significa um beijo na testa de Jesus e eu acordar toda atribulada? Digo, minha irmã, o que é que a senhora comeu para dormir? Ela disse, pastor, coisa leve. Eu comi uma feijoada, uns pedaços de carne, 2 bananas. Falei só coisa leve. Depois disso, a senhora foi dormir. Minha irmã, a senhora foi dormir de barriga cheia e foi sonhar as coisas, minha irmã. Mas engraçado. A qualidade do sono é outra quando você tá levinho, irmão. Isso é a mais pura verdade. Com certeza. As pessoas eles têm que saber que, por exemplo, existe uma cultura no Brasil do crente não beber. Que às vezes na Alemanha, nos Estados Unidos, alguns ingerem bebida alcoólica, enfim. Mas não bebemos. E eu acho muito salutar isso. Porque às vezes nós temos na nossa membresia algum irmão que teve dificuldade com álcool. Então, se aquilo pode gerar dificuldade com ele, meu pai tem dificuldade com álcool, eu não toco em álcool. Eu não admito na minha casa álcool. Mas por que a gente não leva isso também para a alimentação? Porque é o mesmo princípio. Olha, eu não posso agredir o templo e morada do Senhor Jesus Cristo. Eu não agrido só com álcool, eu agrido também com comida. Na hora que você... E assim, pastor, eu tenho um ditado lá em casa, Mônica, ela sabe disso, que todo exagero tem uma falta. Todo exagero, ele tem um vazio. Uma compensação, né? Você trabalha excessivamente. Você faz excessivamente muita atividade física. Atividade física, tudo é bom na sua medida. Você procura alguma atividade excessivamente, é porque você tem um vazio. Se você procura muita alimentação, você não está com fome. Você passou por isso? A minha obesidade era resposta de alguma coisa. Emocional. A minha alimentação era compulsão emocional. Com Eu certeza. tinha raiva, era comida. Eu estava triste, era comida. Eu estava feliz, era comida. Comemorar, bora comer bem muito. Muito triste, estou precisando comer bem muito. Era meu escape. O seu foi assim também? Foi. Agora, eu acho que isso vai muito, pastor, da forma que nós fomos criados. Porque geralmente é assim, quando a gente está doente, chega aquela comidinha diferente, uma coisa, isso aqui, olha, você está doente, come isso aqui. Você está triste, então venha para cá, como um docinho, como um chocolate. A gente associa, desde pequeno, a uma dor sendo curada com uma coisa alimentar. Comigo, pelo menos, foi assim. Então, se eu estava triste, comia. Aí começa assim. E nunca era comer coisa boa nem na medida Não, certa, eu né? digo, ninguém tem compulsão alimentar por cenoura, por chuchu. Eu nunca vi, não. Né? É aquele pacote de biscoito que você abre e come todo, é aquele salgadinho que você come até o O último. namorado brigou, dá flores com o pompom. Né? Então é assim, vai por diante. E é uma importância muito grande isso aqui, pastor, da gente como pai, como mãe, ter a noção da forma que nós estamos criando nossos filhos. Vocês Né? tiveram uma loja de produtos naturais, não foi? Foi. De produtos orgânicos. Foi. 2022, não foi? 22, 2022. 23. Eu fiquei tão encantada com esse mundo da alimentação saudável, da mudança de hábitos, que eu resolvi abrir a loja. Porque eu sempre gostei, pastor, assim, muito de ajudar. Eu tenho uma coisa em mim que eu gosto muito de
de compartilhar minhas vivências, de testemunho. Eu digo, o que é bom para a gente, eu sempre gostei de compartilhar com as pessoas. E vi nisso um ramo, eu digo, pedir a Deus um direcionamento, eu digo, ali eu vou conseguir ajudar pessoas. Tanto é que lá a gente não vendia só produtos, a gente fazia uma terapia lá durante O o atendimento, né? atendimento. Eu fiz muitas amizades lá, na loja. E lá a gente teve até assim, um real quadro de como está hoje. A questão, por exemplo, das crianças que eu comentei com o senhor. Chegava crianças lá muito pequenas, 9, 10 anos de idade, pré-diabéticas, com colesterol muito alterado, com triglicerídeos muito alterado. Aí a mãe dizia assim, ela só quer comer besteira. Aí eu disse assim, eu como mãe e como filha que eu fui, que fui obesa, né? E como mãe hoje, aí eu dizia assim, mas quem é que compra e que dá para ela? Como foi a introdução alimentar nela? Eu digo, é muito mais fácil, pastor, ensinar uma criança desde pequena a se alimentar bem, ao que é comida, restringir o que vocês aqui chamam de bagana, restringir o contato com açúcar, com industrializados, com química e apresentar comidas mais saudáveis do que pegar uma pessoa mais velha, uma pessoa adulta que já tem hábitos consolidados, hábitos errados e refazer esses hábitos dá muito mais trabalho, é muito mais difícil. Então, é mais fácil ensinar a Marina desde pequena que um docinho ela pode comer, pode porque ela não tem nenhuma restrição, mas que aquilo é uma eventualidade, é uma exceção, é um aniversário. Não precisa comer 10 brigadeiros numa festa como eu comia. Você vai, amor, prove um, prove dois. Agora a questão da criança é muito assustador, né? É, O pai matando o filho é muito assustador, né? mas é porque os pais, pastor, não têm a consciência, às vezes a falta de Tem uma conhecimento, que mãe, isso faz mal, agride o corpo da criança. o filho pesava. Tem uma mãe aqui na igreja. Ela pedia até oração pelo menino dela. Acho que o menino devia ter uns 5, 6 anos. Acho que ela é 1 ano, 2 anos mais velho que Davi, alguma coisa assim. Hoje ele deve estar com uns 7. A criança pesava uns 40 quilos. Ela com uns 6, 7 anos pesava, eu acho que ela pesava uns 40 a 50 quilos. Ele era redondinho, não tinha pescoço. Era assim, ó, muito gordinho. Ela veio pedir oração para ajudar. Pastor, ore pela vida do meu filho. Pré-diabético, pressão alta. E a gente olhava para a criança, ela não brincava com os outros. Tem uma Brincava, vida mas era tava limitada. todo mundo correndo. Ele sentia dor. Meu irmão, eu ficava assim, eu digo, ô Jesus. Eu digo, rapaz, o que essa criança tá precisando não é só oração não, viu, irmão? Mas é Não porque é só muitas oração pessoas não. na igreja, pastor, eu vejo muito isso aqui não, dentro das igrejas que nós já passamos. Os crentes, eles focam muito, eles buscam muito melhorar a vida espiritual É. e negligenciam a parte física. Uhum. Aí, quando negligencia a parte física, que a doença vem, aí fica, Deus me ajude, Deus... Mas Deus faz, mas Deus dá inteligência a todo mundo, dá domínio próprio, dá livre-arbítrio para você fazer as escolhas certas. Tem muita gente que negligencia a vida inteira, a saúde. Quando a gente fala a questão da alimentação, não é por ser chato, é porque a gente viu isso, eu e o senhor, nós somos provas disso, Uhum. o quanto o sedentarismo, os maus hábitos alimentares limitam a vida da gente. Uma coisa tão simples para uma mulher, pastor, que a gente gosta é cruzar a perna. Eu não cruzava a perna. Tu não Não conseguia. conseguia cruzar a perna. Quando eu consegui cruzar a perna, foi uma felicidade. Ir numa loja e comprar uma roupa, me sentir bem com aquela roupa, eu saí. Quantas vezes eu saí chorando das lojas porque eu provava tudo e nada dava certo. Nada dava certo. Então, mexe com o psicológico Aí é uma renovação de mentalidade muito grande. muito grande. Porque o que a mídia, o que a indústria empurra é a respeito de você se amar e tal. E questão, obesidade, meu irmão, não é uma questão de autoestima somente. É questão de saúde. Saúde. Obesidade é doença. Você que tem um sobrepeso, meu irmão, você está doente. Você tem que encarar a obesidade igual uma doença. Porque é uma doença. Aí o que é que tem?
Aí hoje tem uma indústria toda apoiando o plus size. Irmão, tudo bem. Não tô dizendo que você se odeie, mas tô dizendo que você precisa mudar. Com certeza. Não é questão, pastor... Não é o normal. Você não foi feito para ser assim. Você tá assim até o momento que você diz, vou mudar minha mentalidade, vou começar a comer melhor, começar a praticar atividade. E o que é que a mídia quer? Ela quer lhe matar. O mundo está em função disso. Por exemplo, vou dar um exemplo excelente aqui agora. Vocês são membros da Igreja Pão da Vida. Os administradores dessa igreja sou eu e o pastor Chico. Ele é o pastor presidente, eu sou o vice. Nós somos administradores daqui da igreja. Se passa ano e entra ano e a gente não cuida das cadeiras, começa a rasgar o couro das cadeiras lá, o paninho. Começa a ter mancha de água e dá infiltração no teto, o teto começa a ficar todo manchado. O som começa a falhar e os cultos começam a ser ruins por causa do som. Portão rangendo, a tinta dos portões descascando, as paredes toda manchada. Como vocês se sentiriam dando dízimo e ofertando nessa igreja, que não tem coragem nem de dar uma manutenção no tempo? Ia se sentir muito chateada, não? Com certeza. Meu irmão, eu dou dízimo aqui, oferta aqui pra quê? Pastor, farra o quê com esse dinheiro? Não dá uma mão de tinta aqui nessa parede. Porque pelo menos isso, né? Não mantém o corpo aparente. Pastor, que coisa chata, hein? Rapaz, ô pastor, pelo amor de Deus. Pelo menos faça alguma coisa com isso aí que eu tô ajudando. Não precisa ser muito não, mas dê uma mãozinha de tinta, tem dízimo e oferta pra quê? Aí a gente vem. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Você não pertence a você. Nem você é seu, você é de Deus. O seu corpo não é seu, como Romero e Mônica ressaltaram. Aí ele diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Se a gente fica chateado com um pastor que não dá uma mão de tinta na igreja, por que você não dá uma renovada no corpo aí? Não é não? E ainda tem outro fenômeno, pastor. Hoje, o medicamento que é mais vendido no Brasil são os medicamentos tarja preta. O medicamento mais vendido disparado não é um Tilenol, não é aspirina, nada disso. É tarja preta. E muitos das debilidades mentais das pessoas, principalmente depressão, é provocado pela má alimentação e uma má conduta de vida relativamente ao sedentarismo e à má alimentação. Então, hoje a gente vê, é muito fácil você ter contato com pessoas que tiveram casos na família de depressão. Demais, viu? E você vai ver como essas pessoas se alimentaram. É uma das primeiras coisas que os psicólogos recomendam. Alguns que são cristãos recomendam a igreja e logo após fazer uma atividade física. Muda a alimentação. Se você já fez algum tratamento, é a primeira coisa que ele recomenda. Com certeza. É a primeira coisa que ele recomenda. Eu vivia, falar de mim, eu vivia negociando com a depressão. Batalhando contra ela. Muito, muito, muito mesmo. Minha esposa, ela tá assistindo o podcast, tá aí, ela sabe. Eu vivia com isso. A minha família tem esse histórico. Por parte de pai. Pessoal que sempre batalha com isso. Minha tia já teve, pastor Chico já teve. Muitos dos meus tios, praticamente todos os meus tios e tias tiveram isso. E eu vivia, sabe, batalhando e tal, guerreando com isso. Desde que eu comecei a me alimentar de maneira saudável, praticar atividade física, alinhou tudo, rapaz. Eu nunca mais tive aqueles picos de tristeza de querer ficar trancado dentro de casa. Porque dá muito disso. Isla me chamava pra sair, pra ir no shopping, comprar uma roupa pra ela. Eu disse, não quero não, vá só. Eu me sentia mal, porque eu ia fazer o quê no shopping? Camisa de botão dessa daqui, nenhuma cabia em mim. Eu ia fazer o quê lá? Calça. Eu sabia que só tinha uma loja em Mossoró, aquela plus size, e só achava roupa pra mim lá. Então eu ia fazer o quê no shopping? Quero não, pode ir. Quero não. Vá, compre suas coisas, eu deixo você compra, depois você pega. Só ia no shopping pra comer besteira. Então, meu irmão, isso aí é a mais pura verdade da questão do tarja preta. O intestino hoje é o Segundo o cérebro. É o segundo cérebro da gente. O intestino é que vai determinar. Talvez se as pessoas... Biblicamente falando. Sabia disso? Que o intestino é o segundo cérebro, biblicamente falando. A Bíblia diz, amai os irmãos de maneira entranhável. É verdade, é verdade.
Entranhavelmente. Sabe por quê? Porque quando você ama uma pessoa, a primeira coisa que dá naquele rói-rói, né? É. Quando você tava namorando com Mônica, quando ia pra casa dela, dava aquele negócio A assim. gente ainda aquele... tá no namoro. Olha aí. Eu Ainda dá um friozinho na barriga quando olha pra Romero, Mônica? Dá. E... Ainda tá esquentando os Esse pneus, amor mano. aqui só aumenta, pastor. Graças Graças a a Deus. Deus. Mas a pessoa não dimensiona o mal que faz ao se alimentar mal e se recusar a fazer atividade física. Pastor, eu tenho 2 empregos. Fora isso, eu assumo algumas outras atividades aqui na igreja, um pequeno grupo, e eu consigo encontrar tempo para atividade física. Durmo menos, é verdade, eu durmo menos, durmo 5 horas e meia por dia, mas eu consigo. Eu me levanto, vou 50 minutos, 1 hora de atividade física. Acho que não há desculpa para a pessoa não se exercitar. Por quê? Porque não é uma escolha, não é uma coisa que você possa abrir mão. É uma necessidade do seu corpo. Igual a gente vai ter os podcasts com os especialistas, eles vão falar a respeito disso, de tempo para atividade física e tempo para alimentação saudável. Tem que ser prioridade. Não mesmo, você tem que encarar isso aqui igual trabalho. Encarar igual trabalho a respeito do cuidado. Porque a gente tava até conversando há pouco tempo antes da gravação desse podcast, que teve uma galera que chegou e disse assim, hoje a semana tá tão cheia, eu não vou fazer atividade. Não, meu, eu preciso fazer. Ao contrário. Até Eu para tenho que fazer. desempenhar as outras funções, pastor. É, Porque quando você tá com seu corpo bem, quantas pessoas são afastadas do trabalho por causa de doenças? Né, por limitações físicas, inclusive esses problemas emocionais, como o Romero falou, que já tem vários estudos chamando o intestino, né, do segundo cérebro, que tem tantos neurônios no intestino que ele é considerado um cérebro. E muita parte da serotonina ela é produzida no intestino. Então, se você come ultraprocessado, se você come açúcar que inflama, tudo que inflama seu intestino, ele vai agir diretamente na sua parte emocional. Como o senhor... Olha a prova. O senhor teve obesidade e depressão. Eu tive obesidade e depressão. Quando eu me sinto que assim a depressão é uma depressão... Quem tem depressão tem que cuidar sempre. Então, a gente tem que viver em estado de alerta. O ano passado, eu estava me sentindo mal. A gente já começa a identificar quando a gente começa a ver o mundo com os olhos cinza. Assim, quando a gente começa a ver sempre o copo mais vazio do que cheio. Quando eu disse, não, ou eu vou virar escrava do tarja preta novamente, ou eu vou intensificar minha atividade física, vou intensificar meu ômega 3, minha cúrcuma, minha suplementação que desinflama, e vou melhorar ainda mais a minha alimentação. Melhorei na hora. Não que a gente está pregando o fim, às vezes, há uma situação... Da medicação. Há uma situação necessária do medicamento, mas talvez o medicamento vai ser potencializado, porque Mônica tomou muito medicamento que não fez efeito algum. Os tarja preta. Tarja preta. Mas ele pode ser potencializado. Então, é muito importante achar que depressão não é falta de fé, depressão não é só questão alimentar, mas... lembrar que a gente tem que olhar nosso organismo como um conjunto, 360 graus. Então, não é só você tomar o medicamento, é você mudar o seu estilo de vida para propiciar a produção de serotonina, dormir no horário certo. Cooperar com o tratamento. Né, exato, você tem que dormir no horário certo. Você não pode... Olha, a gente tem uma produção de serotonina antes e depois da meia-noite. Então, antes da meia-noite é dobrada, depois da meia-noite é 20%. Então, não, porque eu não consigo dormir cedo. Force. Reordene seu dia. Porque é muito importante. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu limitei minha leitura até 10h30. 10h30 eu fecho, eu durmo. Por quê? Embora às vezes eu estou empolgado, querendo ler mais, mas eu sei que eu preciso, o meu organismo precisa daquilo. Porque meu organismo é templo e morada do Senhor, e eu preciso conservar. Por quê? Porque acho que Deus pode, através de mim, eu, um vaso de barro, mas eu posso fazer alguma coisa nos ministérios que Deus pode me colocar na minha vida. E para isso eu tenho que ter disposição, saúde mental, preciso ter tudo.
né? Então, eu tenho que, um culto não ao corpo, mas um culto a Deus através do meu corpo. Exatamente. E aí a gente lembra da parábola de Jesus a respeito do mordomo infiel. De tudo isso que a gente está falando, vai ter uma hora que você vai chegar e vai prestar conta com Deus daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. A respeito de mim, eu digo para vocês que durante muito tempo eu cuidei das minhas emoções e cuidei do meu espírito. Lia a Bíblia e orava muito. Nunca deixei de fazer isso desde o dia que eu me converti. Mas eu era muito relaxado com o meu corpo. E eu não sabia o quanto isso era prejudicial em relação a que estava proposto diante de mim. Meu irmão, os desafios do ministério só sabe quem vive. Quem está por dentro, que vê como a nossa correria é grande. Se a gente está fazendo essa gravação aqui na semana da Escola Bíblica de Férias. Meu irmão, não teria condição nenhuma da gente estar vivendo uma semana tão intensa assim, igual está sendo essa. Tá ali Adriano gravando o podcast, tá ali, ele sabe como essa semana está sendo intensa pra gente. Como é que eu ia conseguir viver isso do jeito que eu estava lá? Como é que eu ia poder ajudar as pessoas se eu não teria condições algumas para isso? Então, meu irmão, é muito questão de você saber que você é um administrador de algo por tempo que o Senhor determinou e que Ele espera de você uma cooperação para aquilo que Ele quer fazer. A respeito de tudo que a gente fala em relação à fé, você pode adaptar para o seu corpo. Deus não faz as coisas sozinho. Ele pode fazer sozinho, mas Ele decide fazer por meio de você. Ele sempre procura cooperadores. Ele procura cooperadores. Ele faz um jardim, mas diz, Adão, cuide. Entendeu? Jesus, na visão... Será que lá no céu não tinha um anjo jardineiro melhor do que Adão? Com certeza. Com certeza. Não tem nem dúvida. Na visão de Isaías, lá no templo, ele diz, quem enviarei? Deus precisa enviar alguém? Ele tem uma legião de anjos. Não, mas teve de ser Isaías. O próprio Cristo disse, ide. E de quem? Os apóstolos. Jesus precisava disso. Ele podia aparecer simultaneamente em vários lugares e fazer evangelismo. Não, ele quer nós. Agora, para a gente estar bem, nós precisamos tomar conta do nosso corpo, tomar uma atitude santa. Por isso que o nome da nosso programa é Mesa Santa. Por quê? Porque nossa mesa não pode entrar coisas que vão poluir nosso corpo. Como a gente também não pode estar lendo coisas que vai poluir nossa mente, vendo os filmes que vai poluir nossos valores. Também a gente não pode introduzir no nosso corpo coisas que vai me impedir a servir o reino. Exatamente. A gente vê na Bíblia Sagrada, por exemplo, versículos que diz que as janelas da alma são os olhos e os ouvidos. Exato. São as janelas da alma. Mas qual é a janela do corpo? É a boca. É verdade. É a janela. As janelas da alma não são o que você vê, aquilo que você ouve. Qual é a janela do seu corpo? Por onde é que entra as coisas do seu corpo? Justamente a questão da sua boca. Então, por isso que a gente decidiu iniciar essa série de mensagens aqui no Pão da Vida Cash para falar para você que você pode viver algo melhor. Viver uma qualidade no seu casamento. Ter uma qualidade de vida de autoestima, porque é muito bom. Você poder se sentir bem com o seu corpo, você não se sentir constrangido, você não se sentir desconfortável nos cantos, nos lugares. Você se sente um pop elefante dentro da casa, né? Andando assim, um elefante no meio da sala. Porque é desse jeito que eu me sinto. Eu falo isso porque eu me senti assim. E por mais que você faça um trabalho psicológico muito grande, não venha me dizer que o obeso se sente confortável em todo canto, porque não se sente. Porque eu não me sentia. E todos os obesos que eu converso, sinceridade, quando a gente tira aquela maquiagem, né? Porque eu dizia, eu tô muito sossegado com o meu corpo, não sei o quê, tá tudo bem, tudo em cima. Mas aqui dentro eu sabia que eu nem estava confortável, que não era aquilo que eu queria. Mas para tentar me convencer, eu dizia, tô sossegado. Minha esposa já me acha bonito, tá tudo bem. Quem eu tinha, dizia até assim, quem eu tinha que enganar, eu já enganei. Mas a gente Essas se engana, piadinhas, né? todo mundo eu fazia. A respeito disso, não, eu vou morrer no dia que Jesus quiser, tá tudo bem. E não é. Então, qualidade do casamento melhora. Com certeza. Disposição para amar, para viver o melhor, melhora. Qualidade da sua fé vai melhorar. Olha, Cuidar agora dos gerou um filhos problema, também, porque a qualidade do meu casamento melhorou tanto que a Mônica só vive rindo. Aí tem que ajeitar agora o botox. Rapaz, Irmão, pode ter certeza. vivo achando graça. Satisfeita, graças a Deus. É verdade.
Então, eu quero agradecer a vocês e quero deixar vocês se despedir dos irmãos. A gente vai voltar nas próximas semanas, né? Com Esse é certeza. só o primeiro, né? Vai ter muita, muita, muita informação. A gente trouxe aqui esse amparo espiritual para o seu corpo, mas nas próximas semanas a gente vai gerar informação. Mas eu não quero despedir você somente com a consciência. Eu quero deixar, Romero, deixar uma dica para as pessoas começarem hoje e Mônica vai deixar uma dica. Só uma? Só uma. Vamos começar só uma. Vamos dar um pouquinho. A gente vai deixar isso com gosto de quero mais. Uma dica fácil que eles podem implementar já hoje, para que na quarta-feira que vem, no Pão da Vida Cash, você já, em uma semana, você já sinta a diferença. Então, qual é a sua, Romero? A minha dica é o irmão e a irmã que está assistindo agora. Vai pegar um caderninho, vai anotar tudo que comeu ontem, que botou na boca, anota. Vê, ele tem consciência e tem informação. O que é que pode ir cortando um alimento por semana? Vou cortar salsicha essa semana, o próximo salsicha e refrigerante. E substituindo pelos tantos alimentos que vamos dizer, a internet nos dá a dica disso daí. Claro, lógico, eu não quero substituir aqui um nutricionista. Se você puder ir para lá, é melhor que o faça. Mas se ele puder fazer essas atitudes simples, quando eu conheci Mônica, eu fiz isso. Eu estava me formando, eu ia passar do concluinte de direito para um desempregado. Então eu estava muito ansioso, engordei 15 quilos em 3 meses. Foi quando eu encontrei ela querendo ajeitar aquele futuro advogado, né? Ela foi ajeitando lá e eu comecei a olhar. Um alimento por semana eu fui cortando. Até eu perder em 3 meses os 15 quilos. Então, olha o que é que você está comendo e vá aos poucos cortando aquilo. Eu lanchava 3 coxinhas, 2 refrigerantes, jantava 5 horas da tarde, 7 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas eu ia dormir. Várias vezes que eu ia comendo. Então, diminua a alimentação à noite e faça isso. Vocês vão ver a resposta. Uhum. Eu acho que uma dica só seria cuidar mais da feira. Priorizar o que você coloca dentro da sua casa, né? A oferta de alimentos que você coloca em casa, que geralmente quem faz a feira é a esposa ou o marido. Então, se você traz pacotes de salgados, bolachas, e você deixa ali, tanto para você como para os seus filhos, né? Para as crianças em casa, na hora do lanche, na hora da fome, vai pegar um pacotinho. Agora, se você olha para o seu carrinho, dá prioridade a alimentos de verdade, que seriam frutas, verduras, vegetais. Existem até vários tipos de bolos, outras preparações que a gente pode fazer com ingredientes mais saudáveis, né? Inclusive, vai ter na Rádio e TV Pão da Vida o quadro de cozinha da nossa querida irmã Mônica Guerra. Vem aí, viu? Muita novidade. Vamos pegar aí. Meu irmão, vai ser legal. Ele vai aprender a cozinhar umas coisas gostosas, que vai ficar cheio, satisfeito e nem vai ser ofensivo pro seu corpo, viu? Vem aí, viu? Vem aí. Aguardem. Porque lá em casa eu faço, por exemplo, assim, pastor. Na minha geladeira eu sempre tenho frutas. Quando vem frutas, verduras, eu já higienizo tudo e já guardo tudo limpinho na geladeira. Então eu coloco logo assim, você abre a geladeira, você vê um pote com maçã, você vê um pote com melão cortado, as bananas ficam à mostra, assim, fácil acesso. Então, nós estamos com fome, se a gente quiser, a gente lancha, tem uma castanha, tem uma banana que a gente come com aveia, tem um melãozinho cortado. Se não tiver isso, vai pegar um pacote de biscoito, vai comer pão, vai comer bolo. Então, cuidar da feira, se eu sei que eu não me controlo, se eu ver um bolo, eu vou comer uma banda do bolo, eu não trago esse bolo para casa. Uhum. Ah, eu nunca vou comer bolo? Vai. Um dia que você saia, coma em algum lugar, ou limite para determinadas situações, mas que não tenha aquela oferta sempre dentro de casa. Eu digo aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente. Se você passa, olha sempre um bolo, você vai ter o desejo, vai ter a vontade de comer o bolo. Se você vê uma penca de banana,
você vai comer a banana, que é muito mais saudável, é uma energia muito mais saudável. Então, uma coisa que eu mudei muito lá em casa e que melhorou muito a nossa qualidade de vida, saber o que comprar na feira. Se você sabe que aquilo ali não faz bem, não compre. Ah, porque fica mais caro, não. A feira da comida de verdade, ela é mais barata do que os processados. Pode dar, vamos dizer assim, um pouco mais de trabalho na hora de fazer, mas existe também técnicas que a gente pode até passar, né, com o tempo às pessoas, de você fazer e congelar. Então, tem muitas coisas que você pode preparar em um dia, dois, as refeições da semana inteira. Coisas que você já vai, né, melhorando a questão do tempo, já vai facilitando a vida, que hoje em dia todo mundo está numa correria muito Com grande. certeza. Mas que vai ajudar muito na qualidade de vida, na disposição para você trabalhar, para brincar, para cuidar dos filhos. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica, a primeira seria ter cuidado na feira. Ótimo. O que traz para dentro de casa. E Ótimo. pedir para aquela titia, aquela vovó que acha que comida é carinho, e não dá a bagana, né? As guloseimas que as crianças pedem, né? Com certeza. Às vezes a gente toma todo esse cuidado, aí vem aquela avó, aquela tia, o bichinho, é só isso daí. Na realidade, isso é maltrato. Maus tratos. Perfeita. E eu vou deixar a minha dica para você, para a gente encerrar esse Pão da Vida Cast dessa semana. Lembre que você tem um fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. E se você não for capaz de ter, você está em falha espiritual. O domínio próprio é a capacidade de você tomar decisões centradas. Se depois de toda essa informação, vou continuar do mesmo jeito, eu acho que é besteira, seu corpo, a sua boca está tão mal acostumada, inclinada ao erro, que você não é capaz de mudar. Estava conversando há pouco tempo aqui, nós estamos, rapaz, num projeto muito abençoado do nosso querido Adriano, ele está ali gravando, eu não sei se ele está me ouvindo, está ali gravando. Tão legal. E eu conversando com ele, rapaz, eu disse, Adriano, como é importante você ter domínio próprio a respeito das coisas. Você ter a capacidade de dizer não, quando na hora o seu paladar, a vontade, o instinto, rapaz, eu queria tanto colocar na boca, mas esse prazer, sabe como é que eu venci? Eu encarei a comida como um pecado. É. E é um pecado, eu estou pecando contra o meu corpo. E eu disse, rapaz, se eu não tenho a capacidade de dizer não, eu sou tão descontrolado, onde é que está meu domínio próprio? Se eu não tenho a capacidade de dizer não à comida, como é que eu vou dizer não ao pecado? É a grande diferença. Meu irmão, como? É a grande diferença do ser humano para o animal. É porque o animal ele tem um instinto Exatamente. e não sabe dizer não. A gente tem a capacidade de dizer não. Exatamente. Eu não sou um urubu para estar comendo o resto mortal de nada. Eu tenho que comer coisa saudável. Eu tenho que comer coisa boa. E eu encarei a comida assim, eu digo, rapaz, isso aqui vai me levar para o caixão. Isso aqui vai me matar. Isso aqui vai me tirar os anos que eu quero ter com Davi. De vida com meus futuros netos. Isso aqui vai me roubar. E eu vou olhar para isso e vou dizer, mesmo assim eu ainda quero. Que capacidade é essa, domínio próprio? Então pensa o seguinte, o que nós estamos falando aqui não está tão distante de você quanto você pensa. Talvez você olhe e diga, pastor, já faz tanto tempo que eu sou gordinho, tanto tempo que eu estou sedentário, ainda tem jeito para mim? Meu irmão, a partir de hoje tem. Até hoje talvez não tivesse, mas você está aqui nesse podcast, isso é uma conspiração justamente do Espírito Santo. A gente está aqui movidos inteiramente por ele para te ajudar a viver melhor. Deus tem uma vida abundante para você nessa terra. Deus tem uma vida abundante, boa para você nessa terra. E eu quero lhe ajudar, nós estamos aqui para lhe ajudar, eu, Romero, Mônica, os nossos convidados da semana que vem, para te ajudar a viver essa vida, a viver o melhor que Deus preparou para você. Então pense, Deus me deu domínio próprio. Eu tenho um domínio próprio para decidir qual será o meu futuro. Eu quero viver o que Deus preparou para mim? Quero. Eu quero uma vida melhor? Quero. Então começa a pesar suas decisões com base nesse domínio próprio. Até você ser, como é que eu posso dizer? Até você não ter ciência, até você não ter o conhecimento, talvez você possa ser enganado. E achar que uma bolacha com manteiga é melhor do que um pão com salsicha. Mas acaba que nem é, uma coisa pela outra. Então pense, a gente deu informação aqui, exercita o seu domínio próprio, coloque em prática devagarzinho as coisas que a gente está falando. E eu garanto a você que até o final de 2024 sua vida vai ser outra. Porque essa mudança no corpo você vai sentindo gradativamente e não é tão demorado. Não é demorado.
Em um mês você sente uma mudança radical de disposição, de alegria, de felicidade, de própria realização. Tava conversando ontem com Thaisa, lá do call center, ela disse, pastor, comecei a academia, comecei a comer melhor, perdi 3 quilos em um mês. Pastor, é tanto resultado para mim. Eu falei, amém, minha filha. Para um, 3 quilos vai vir em uma semana, para outro vai vir em 3 meses, mas é o seu resultado, é o seu processo. O que eu digo é para você comece. Lembre que você tem domínio próprio e lembre que você é capaz, tá bom? Romero, muito obrigado, meu querido. A gente agradece o convite, estamos sempre à disposição para que as pessoas, as pessoas que nos assistem vivam melhor. Amém. Porque essa experiência que nós tivemos, nós melhoramos muito a qualidade de vida, de saúde, de enfrentamento de doenças, de disposição para trabalhar, disposição para o dia, de disposição para aprender, de estudar, enfim. Então, a gente quer isso para cada um de vocês. Amém. Irmão, irmã, porque isso aí é a vontade de Deus para a vida de cada um. Tá bom? Mônica, muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor, e estaremos sempre aqui, né, que o senhor nos chamar para compartilhar um pouquinho e que possa, como meu marido disse, ajudar a quem nos assiste de alguma forma, sirva de incentivo. Se deu certo para mim, se deu certo para o meu marido, deu certo para o senhor, o que é que impede qualquer pessoa começar hoje? É só dar o primeiro Exatamente. passo. Exatamente. Queridos, muito obrigado por ter acompanhado o Pão da Vida Cast dessa semana. Nas próximas semanas, você já sabe, tem uma vida melhor preparada para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama e se não for inscrito, se inscreve aí. Tchau, gente. Vou fazer um desafio para você. Compartilha com 10 irmãos, esse daqui, 10 irmãos não saudáveis. Não precisa ser 10 irmãos gordinhos, não. 10 irmãos não saudáveis. Que às vezes não é saudável, mas é magrinho, é um falso magro. Compartilha aí com 10 irmãos para poder assistir e desafia eles. Eu digo, desafio você a fazer esse desafio aí do Pão da Vida Cast comigo, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor e a gente se vê no próximo Pão da Vida Cast.